Agora nós vamos para a preposição. Tá? Nós vamos para a preposição. Alguém sabe definir para mim o que é uma preposição? Hã? A preposição, qual que é a função da preposição? O interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês. No grego, eles usam muito palavras aglutinadas. Tá? O que são palavras aglutinadas? Tem palavras aglutinadas e justaposição. Né? O que é uma palavra aglutinada? São aquelas palavras que ela vem com a justaposição ela perde, né? Tipo assim, da água, né? Aí você vai escrever, não vai escrever. Da água, né? Fica d'água, não é isso? Agora, a aglutinação é quando você também pega uma outra palavra e a junta com outra palavra. No grego, para vocês terem um exemplo, as palavras com posição, com as preposições, são muitas. Vamos dar exemplo, a palavra no grego, tem balo, que é jogar, lançar, e eu tenho a palavra ekbalo. Ekbalo, no grego, é a mesma coisa de lançar e jogar, mas o ek, que é uma preposição que está antes, que significa de dentro para fora, ele vai dizer para mim que esse jogar que eu estou fazendo, eu estou jogando de dentro de alguma coisa. Vamos dar um exemplo, só para vocês entenderem. Se eu estou aqui dentro da igreja, eu pego uma pedra daqui de dentro e jogo lá fora. Eu joguei uma pedra. Se eu falar assim para vocês, mas eu joguei uma pedra num carro que passou lá na rua. Só um exemplo, né? Não vou fazer isso, com certeza. Né? Mas eu estou jogando de dentro do templo. É diferente de eu ir lá fora no pátio, pegar uma pedra e jogar lá fora. Então, o grego, eles olham muito a qualidade da ação, igual no hebraico. O hebraico, ele sintoniza muito na qualidade da ação. Como é que você está fazendo essa ação? Então, eu sei, a partir do momento que eu estou estudando os originais, que aquela ação que alguém está fazendo, a própria palavra, ela revela para mim. Olha, ele está jogando de dentro de alguma coisa. Tá? Ele está jogando de dentro de alguma coisa. É a mesma coisa a palavra eclesia, né? Na sua forma primitiva, como é que você traduz eclesia? É aquele chamado de dentro para fora, não é isso? A palavra primitiva é de dentro para fora, porque o que está dizendo que é de dentro. E o eclesia chamar de dentro para fora. Ok? Então, preposição ajuda muito nisso aí. No hebraico, nós temos aqui as preposições. Vamos lá? Na língua hebraica existem várias preposições. Eu não vou trazer todas elas aqui. Mas assim, existem as preposições principais. E as preposições hebraicas são divididas em dois tipos. Inseparável e separável. Tá? Essa inseparável aí, você pode chamar de as separáveis como autônomas, tá? Geralmente, as preposições inseparáveis, elas vêm junto também com a palavra. E nós temos ali, três, tá vendo ali? Primeiro aqui você tem a preposição be, que significa com, por, em, tá? A segunda, você tem a preposição que, como, conforme, segundo, semelhante, portanto, tá? Depois você tem o le, que é para, a, de, ou em direção de alguém, quando você vai em direção de alguém. Então você tem
essas três preposições aí, que nós chamamos de preposições inseparáveis. Por que inseparáveis? Elas sempre vão vir ligadas a outra palavra, a um artigo, a um substantivo ou um adjetivo, tá? Para você decorar, lembra que eu coloquei ali embaixo, ó, Bekele. Eu decoro assim, eu sempre pego as iniciais de alguma coisa e anoto e vou decorando. Então, as preposições para mim que são inseparáveis é o Bekele. Tá? Bekele. Quer ver um exemplo bem simbólico aqui, ó? O que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Bem no início. No princípio. Lá está escrito assim, ó. Bereshit bara. Fala. Uai, não deixou de ser uma resposta que existe antes do princípio, o no. É esse no que nós vamos ver aqui agora, quer ver? Ó, ele vai começar lá com esse B aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo Bzinho ali, não tá vendo? Olha lá, ó. Aí ele vai estar escrito assim, ó. Reshit, deixa eu pegar aqui. Reshit. Deixa eu arrumar aqui certinho para vocês. Isso aqui é um TAV, tá? Só para... Tá vendo a preposição aqui, ó? Bereshit. Bereshit. Bereshit é princípio, início, origem, tá? Mas se eu acrescento a preposição be, que é lá com, por, em, né? O no, o que é o no? É a junção de em mais o artigo. Então, no princípio. Então vamos lá? B, eu tenho um resh, ó, que eu transfero como R. Embaixo dele eu tenho um serê, um aleph, não vou transliterar. Agora eu tenho um shin, ó. Tá vendo? E aqui eu tenho um hirig e tenho o tav. Como que fica? Bereshit. Bereshit. Que é no princípio. Tá? Ontem eu estava conversando com um rapaz, cadê ele? Hoje ele não está aqui. Ali, lembra que eu falei para você da questão do bará, do verbo bará? Muitas vezes, desde a da igreja primitiva, traduzia o verbo bará como criar alguma coisa do nada, não é isso? Aí eu estava falando para ele que essa palavra ela está associada no ato criativo de Deus. E Deus, quando ele cria todas as coisas, né, ele criou todas as coisas, no sentido essencial da palavra, Deus criou todas as coisas dentro de um propósito. Então, alguns teólogos vão dizer assim, que essa palavra bará, essencialmente dizendo, você não pode traduzir ela como criar do nada. Porque mesmo que Deus ele tenha esse poder de trazer alguma coisa à existência, mas tudo que Deus traz à existência, ele sempre estará dentro do seu propósito, dentro do seu decreto. É isso? Aí você vai estudar a vontade soberana de Deus.
Aí você vai ver que os decretos de Deus partem da sua vontade soberana. Aí dentro do decreto de Deus você vai ver que tem a criação, tem a predestinação e tem ali a providência de Deus. Então tudo que acontece nessa vida, seja boa ou ruim, ela é decretada por Deus. Está entendendo? Então Deus ele pode criar alguma coisa tanto imediata como imediatamente. Tá? Quando nós falamos imediatamente, nós estamos dizendo que Deus ele pode usar algum instrumento para que ele realize alguma coisa. Então fique esperto, Deus pode usar você, tá? Para que algo do propósito dele possa ser realizado na vida de alguém. Então, fica esperto, e Deus pode usar esse decreto dele, essa soberania dele na sua vida. E o imediatamente, quer dizer que Deus ele não precisa de algum instrumento, algo para criar alguma coisa, trazer existência. Não é verdade? Nisso nós cremos. Vamos supor, se você é cometido de uma doença, de alguma coisa, Deus ele pode curar imediatamente, ou ele pode curar imediatamente, não pode? No sentido, imediatamente, Deus pode usar um médico, pode usar um remédio. Isso não deixa de ser um ato de Deus. As pessoas só vão pensar que é ato de Deus quando aquilo acontece sobrenaturalmente, que não houve o uso de algum tipo de instrumento. Não, mas Deus, mesmo ele usando instrumento, Deus, ele é soberano. Tá? Põe isso na sua cabeça.